Ela vivia sozinha numa casa que cheirava a lembranças antigas. Cada canto guardava um som, uma fotografia, um arrependimento. Seu nome era Helena, e fazia 3 anos que ela não sorria de verdade. Desde a morte da mãe, a casa parecia ter parado no tempo, como se o próprio ar tivesse desistido de circular. As janelas permaneciam fechadas, o relógio da cozinha tinha parado às 2h17 da manhã, e até o espelho do quarto tinha sido coberto por um lençol branco. Era uma casa silenciosa demais para uma mulher viva. Helena acreditava que estava apenas cansada. Mas a verdade é que algo dentro dela havia se quebrado, e aquele lugar, que um dia fora cheio de vida, agora parecia sugar suas forças, dia após dia. As plantas morriam rápido, o cheiro de mofo dominava os corredores, e os sonhos que ela tinha, já não voltavam mais. Até que, certa tarde, enquanto caminhava pelo bairro, encontrou uma pequena loja japonesa que nunca tinha visto antes. A fachada era simples, feita de madeira escura, com sinos de vento que tilintavam de forma suave. Na vitrine, um papel envelhecido dizia: "Tudo o que é impuro na casa vem do que é impuro na alma." Curiosa, ela entrou. Lá dentro, uma mulher idosa a recebeu com um sorriso leve. Usava um kimono bege, o cabelo preso num coque baixo, e falava com uma serenidade que parecia hipnotizar. "Sua casa está cansada", disse a mulher, antes mesmo que Helena dissesse qualquer coisa. "Como a senhora sabe?", perguntou, surpresa, "porque seus olhos também estão." Helena ficou sem palavras. A idosa então se apresentou como Aiko, uma antiga guardiã de rituais domésticos japoneses, e contou que em seu país existia um segredo milenar, uma forma de purificar a casa, fazendo com que ela mesma se tornasse capaz de se renovar, como se tivesse alma. Helena riu, meio sem graça. "A senhora quer dizer, limpar?" Mas Aiko balançou a cabeça com doçura. "Não. Purificar. A limpeza é para a poeira. A purificação é para a energia." Intrigada, Helena perguntou o que deveria fazer. Aiko então lhe entregou um pequeno envelope de papel de arroz, amarrado com um fio vermelho. Dentro, havia um punhado de sal, pétalas secas e um papel com ideogramas desenhados à mão. "Quando chegar em casa", explicou, "abra as janelas, acenda uma vela e caminhe devagar, sentindo o ar. Onde sentir peso, pare. Coloque um punhado disso no chão e sussurre o que precisa deixar ir. Faça isso até sentir que o ar voltou a respirar com você." Helena agradeceu, um tanto cética, mas havia algo naquele olhar de Aiko, algo que fazia parecer que tudo aquilo, de algum modo, era real. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela abriu as janelas da casa. O vento entrou forte, levantando cortinas esquecidas e espalhando poeira como se acordasse algo adormecido. Acendeu uma vela e começou a andar lentamente. A cada cômodo, lembranças vinham, o cheiro do bolo da mãe, o som da risada no Natal, as brigas, os silêncios. Quando chegou ao quarto da mãe, o ar ficou pesado, denso, quase sufocante. Helena ajoelhou-se e colocou um punhado do pó sobre o assoalho. Depois, sussurrou: "Eu te perdoo. E me perdoo também." As palavras saíram trêmulas, mas algo aconteceu. Um leve estalo ecoou, como se a casa respirasse aliviada. A vela tremulou e o vento, que vinha da janela, soprou com suavidade, apagando a chama. Nos dias seguintes, coisas pequenas começaram a mudar. O cheiro de mofo desapareceu. As plantas começaram a brotar novamente. E, o mais estranho, ou talvez, o mais bonito, era que, toda vez que ela limpava a casa, parecia que alguém a ajudava. O pano deslizava mais fácil, as coisas ficavam no lugar, o ar parecia mais leve. Certa manhã, enquanto regava as samambaias, Helena ouviu algo vindo do corredor. O relógio da cozinha havia voltado a funcionar, sozinho. E marcava exatamente 2h17 da manhã, a hora em que sua mãe havia partido. Ela não chorou, apenas sorriu, mas foi um sorriso diferente, sereno, quase sagrado. Como se naquele instante algo dentro dela tivesse finalmente encontrado descanso. O tempo pareceu parar. Do lado de fora, o vento tocava as folhas das cerejeiras, e o mundo seguia o seu curso, mas dentro de Helena, tudo havia mudado. Nos dias que seguiram, ela continuou vivendo sua rotina,
mas com um sentimento estranho, uma mistura de leveza e curiosidade. Era como se a vida tivesse deixado uma porta entreaberta, convidando-a a descobrir algo além do que os olhos podiam ver. E, movida por esse impulso, alguns dias depois, Helena voltou àquela mesma rua. Ela caminhou devagar, reconhecendo o caminho de pedra, o som do pequeno sino do templo ao lado, o cheiro do incenso que ainda pairava no ar. Ao se aproximar do número onde ficava a loja, seu coração acelerou, uma mistura de expectativa e saudade. Mas quando levantou os olhos, congelou. A loja não estava mais lá. No mesmo lugar, havia apenas uma parede pintada de branco. Nenhuma porta, nenhuma janela, nenhum letreiro. Era como se o lugar nunca tivesse existido. Por alguns segundos, ela ficou ali, parada, tentando compreender. Olhou para os lados, procurando alguma pista. Talvez a loja tivesse mudado de endereço, talvez houvesse alguma explicação racional. Mas não havia nada. A parede estava fria, lisa, silenciosa. Um vazio perfeito onde antes havia cor, perfume e presença. A vizinha, uma senhora idosa que regava suas plantas na varanda, notou a confusão no rosto de Helena e comentou, com naturalidade: "Está procurando alguma coisa, minha filha?" Helena respirou fundo e respondeu: "Sim, uma lojinha pequena. Vendia incensos, cristais, coisas antigas. Fica bem aqui." A senhora franziu a testa e balançou a cabeça. "Ah, não, aí nunca teve nada. Essa parede é assim há anos. É cega, sem porta nem janela." Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Olhou de novo. A parede branca refletia a luz do sol, quase ofuscando seus olhos. Por um momento, ela duvidou de si mesma. Será que tinha sonhado tudo aquilo? Será que a mulher da loja nunca existiu? Ela abriu a bolsa com as mãos trêmulas. O envelope ainda estava lá. O mesmo papel, o mesmo toque áspero. Dentro dele, restava apenas um pouco do sal branco, agora mais leve, quase translúcido. Mas no verso, algo novo havia surgido. Uma frase escrita em traços delicados, como se tivesse sido desenhada pela própria luz. Uma casa só respira quando o coração de quem a habita está vivo. Helena leu e releu aquelas palavras. Não havia assinatura, nenhum símbolo, mas o significado era tão profundo que ela sentiu o peito se abrir, como se algo se desfizesse por dentro, uma dor antiga, um peso esquecido. A partir desse dia, algo dentro dela despertou. Ela passou a transformar cada gesto do cotidiano em um pequeno ritual. Não por obrigação, mas por amor. Ao varrer, agradecia. A cada movimento da vassoura, imaginava-se retirando do chão não apenas o pó, mas também o medo, a solidão, as palavras que nunca disse. Ao lavar a louça, deixava a água correr devagar sobre as mãos e pensava em tudo o que precisava deixar ir. Lembranças antigas, arrependimentos, ausências. Ao acender uma vela, não pedia nada. Apenas dizia: "Obrigada por hoje." Com o tempo, sua casa começou a mudar. O ar ficou mais leve. O cheiro das flores parecia durar mais. As janelas deixavam passar uma luz diferente. Uma luz morna, suave, que tocava as paredes como um abraço. Helena percebeu que não estava apenas limpando o espaço físico. Estava curando a si mesma. Cada canto da casa guardava uma história, um pedacinho de dor, uma lembrança esquecida. E, aos poucos, ela foi se reconciliando com tudo aquilo. O quarto que antes parecia frio agora era um refúgio. A cozinha, antes silenciosa, voltou a ter risadas, cheiros, vida. E o jardim, o jardim floresceu de um jeito que ela nunca tinha visto antes. As flores se abriram fora de época, como se celebrassem a volta da alegria. Certa noite, enquanto apagava as luzes, Helena sentiu algo diferente. Uma brisa suave atravessou o quarto, mesmo com as janelas fechadas. O abajur piscou levemente. E, no reflexo do vidro, por um instante, ela viu, ou achou que viu, uma figura familiar. O rosto da mãe, sorrindo com ternura, como quem dizia: "Agora você entendeu." Helena não se assustou. Apenas sorriu de volta. E naquele sorriso, havia paz. Uma paz que não vinha do mundo lá fora, mas de dentro. Deitou-se e, pela primeira vez em muitos anos, adormeceu sem pensamentos, sem angústia, sem o peso do passado. A casa permaneceu em silêncio.
Mas era um silêncio diferente, um silêncio vivo, cheio de alma. O tipo de silêncio que conforta, que acolhe, que parece dizer: tudo está bem. E, desde então, quem entra naquela casa sente algo inexplicável. Um calor leve, um perfume sutil, uma sensação de bem-estar que não dá para descrever. Alguns dizem que é apenas imaginação. Outros juram que o ar ali é mais puro, mais suave, mais humano. Como se o tempo tivesse aprendido a respirar junto com as paredes. Os vizinhos comentam que as flores do jardim de Helena nunca murcham. Que a casa parece sempre limpa, mesmo sem esforço. Que há uma luz constante ali, mesmo nos dias nublados. Mas Helena sabe, não é milagre, nem feitiço. É amor, porque ela entendeu que o verdadeiro segredo japonês nunca esteve no sal, nas pétalas, nos incensos ou nas palavras escritas em ideogramas. O segredo está em algo mais simples, e infinitamente mais poderoso. Está no momento em que a gente decide perdoar o que ficou. Está na hora em que deixamos o novo entrar. Está no instante em que entendemos que casas e corações só se purificam quando voltam a amar. E foi isso que ela fez. Amou. Amou tudo o que havia sido, tudo o que restava, tudo o que estava por vir. Desde então, a casa respira. E Helena também. Às vezes, o que chamamos de energia pesada não é algo que vem de fora. É apenas o peso das coisas que nunca dissemos. As palavras guardadas, as lágrimas contidas, os perdões adiados. E quando finalmente deixamos ir, até as paredes respiram. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Talvez alguém precise lembrar que, antes de limpar a casa, é preciso limpar a alma.